Hoje eu vou mostrar para vocês um experimento muito fácil de fazer, que é bem legal de fazer em casa e que de quebra você vai aprender como funciona um microfone e uma caixa de som. O que você vai aprender a fazer hoje é um microfone numa caixinha de fósforos. Pamonhas, pamonhas, pamonhas! Bora então construir esse microfone caseiro feito na caixa de fósforos. O que a gente vai precisar? Antes de tudo, é óbvio, de uma caixa de fósforos. Depois você vai precisar também de alguns grafites 2.0. Esse grafite é um pouco mais grosso, grafite que vai naquelas lapiseiras que fazem riscos mais fortes. Normalmente esse grafite aqui vem num tubinho mais comprido. Eu vou usar também um pouquinho de fita isolante para isolar as ligações elétricas. Uma bateria de 9 volts. Se você tiver o conector da bateria é melhor, essa pecinha aqui que conecta a bateria nos fios. Se você não tiver, você pode grudar o fio direto aqui nos polos da bateria. E finalmente eu vou usar uma caixinha de som. É óbvio, para a gente testar o microfone, a gente vai precisar testar numa caixa de som. Eu vou tirar a caixa de som dentro desse rádio para você ver como é que funciona. E finalmente eu vou usar também um pedaço de fio bem comprido, esse aqui é um fio duplo, para a gente poder testar o microfone num ambiente diferente da caixa de som, para ver se realmente o som está sendo transportado. Eu vou começar preparando a caixinha de fósforos. A parte que a gente vai usar é essa gavetinha aqui que fica dentro da caixinha. Com um prego, eu vou fazer 2 furinhos de um lado da caixinha e 2 furinhos do outro lado. O próximo passo seria eu colocar o grafite desse jeito aqui, entrando por um furinho até encaixar no outro. E eu teria que colocar 2 pedaços de grafite. Mas o grafite é cilíndrico e eu preciso quebrar isso. Como assim quebrar isso? Eu preciso raspar um lado do grafite para ele ficar reto. Para não sujar toda a minha mesa, eu vou colocar uma folha de sulfite por baixo. Eu preciso raspar 3 barrinhas de grafite. E eu não posso raspar muito, senão a barrinha quebra. Então eu vou raspar mais ou menos 1/3 do diâmetro de cada barrinha. Então eu ponho uma barrinha desse lado e outra barrinha do outro lado, deixando as partes achatadas viradas para cima e bastante grafite sobrando deste lado aqui. Eu preciso também de um terceiro grafite que tem que ter o comprimento um pouco menor que a largura da caixinha e ter a parte achatada encostando na parte achatada dos outros grafites. E por incrível que pareça, essa coisiquinha de nada aqui já é o nosso microfone. Para fazer ele funcionar, a gente vai precisar de uma caixa de som. Então eu vou desmontar esse radinho velho aqui para a gente tirar a caixa de som de dentro dele. Essa aqui é a caixinha de som que estava lá dentro do rádio. Ela está meio avariada, está meio enferrujada aqui, mas ela ainda deve funcionar. O que é importante a gente prestar atenção aqui? Que existem só 2 fios que saem da caixa de som. São só 2 fios que comandam a caixa de som e eu tirei junto esses 2 fiozinhos aqui. É deles que a gente vai precisar para o próximo passo, que é fazer uma ligação entre aquele fio que eu mostrei lá no começo e as pontas, esses fiozinhos que saem aqui da caixa de som. Depois que eu terminar de unir bem os cabos, é importante eu isolar com a fita isolante para isso aqui não dar curto, para não estragar tudo que eu estou fazendo. O que a gente tem agora é a caixinha de som do rádio ligada num cabo que tem mais ou menos uns 7 metros de comprimento. E a próxima etapa é ligar a bateria. Essa bateria de 9 volts é ela que vai dar a energia para o nosso sistema funcionar. E eu vou ligar então o conector na bateria, desse jeito aqui, e a energia da bateria está saindo por essas 2 pontinhas. Uma dessas pontinhas eu vou ligar direto aqui na ponta do cabo e depois eu vou isolar também. E o grande segredo está nessas 2 pontinhas que sobraram. Uma delas é a que sai da bateria e a outra é a ponta que sobrou aqui do cabo. Eu não vou ligar uma diretamente na outra, eu vou ligar essas 2 pontinhas justamente nas 2 pontinhas de grafite que sobraram na hora que eu fiz o microfone. E essa ligação tem que ser feita com muito carinho, com muito cuidado, porque se você deixar isso aqui com um mau contato, isso vai estragar completamente a qualidade do som. E você tem que tomar cuidado também para não quebrar a ponta do grafite, que nem eu fiz agora, senão o microfone não vai funcionar. Então, bora usar mais uma barrinha para substituir essa aqui.
se você prestou bastante atenção no que eu acabei de fazer, você viu que na hora que eu coloquei aquele pedacinho de grafite em cima dos outros, a caixa de som já começou a emitir os seus primeiros grunhidos. E esse ruído da caixa de som equivalia exatamente aos movimentos que eu estava fazendo, ou seja, a cada movimento que eu fazia, a caixinha de som começava a soltar um som. Isso significa exatamente que o nosso microfone já está funcionando. E para a gente testar isso aqui, não adianta testar em cima da mesa, porque a caixinha é bem baixinha, o volume dela é bem baixinho, então eu tenho que levar a caixinha bem para longe de mim, num lugar onde não dê mais para ouvir minha voz, para ver se realmente isso aqui está tocando o que eu falo no microfone. Eu deixei a caixa de som lá na sala e a Mari tá lá para poder ouvir se quando eu falar aqui o som vai ser reproduzido na caixinha de som. Então eu vou colocar de novo aquele grafitinho aqui em cima dos outros dois. Vou segurar bem delicadamente, se eu segurar muito forte a caixinha não treme e aí o som não vai sair. E bora testar esse negócio. Mary! Oi! Tô! Tá me ouvindo nesse super microfone caseiro feito de caixinha de fósforos? Tô! Então eu vou recitar uma poesia pra você. Tá! Mari, minha vida. Minha privada entupida. Mari, meu amor. Meu pinico voador. Quando entra no banheiro, ninguém aguenta. Ai, que nojo! E aí? Conseguiu ouvir? Ouvi! E aí, gostou da minha poesia? Não. Que bom. Bom, agora eu vou pedir pra Mari falar lá no microfone do outro lado, lá na sala. Que não vou falar esse monte de besteira, né? E eu vou colocar aqui essa caixa de som mais potente, que é a caixa de som que eu mostrei lá no começo do vídeo. Iberê, hoje você vai fazer a comida e ai de você Agora, para entender como é que uma caixinha dessa pode se transformar num microfone, a gente precisa saber de 3 coisas. Primeiro, como funciona uma caixa de som. Depois, como funciona um microfone. E por último, como funciona um interruptor. A caixa de som funciona do seguinte jeito. Ela tem uma parte de papelão aqui, uma membrana que ela treme conforme ela emite som. Então ela faz isso aqui, dá essas tremidinhas na hora de emitir som. E como é que ela treme? Por que ela treme? Porque ela tem um baita de um ímã aqui embaixo. Isso aqui é um ímã, então quando você precisar de algum ímã por aí, você pode tirar de uma caixa de som. E aqui dentro, a gente não está vendo, mas fica bem atrás dessa bolinha aqui, existe um eletroímã, um ímã elétrico. Esse ímã só funciona quando a gente liga ele na energia elétrica. E a gente pode ver isso de um jeito bem claro, ligando a caixa de som direto na bateria, você vai ver o que vai acontecer. Aqui o eletroímã está desligado e na hora em que eu ligar na bateria, ele vai fechar o circuito e olha só. O que está acontecendo? O eletroímã está se afastando do ímã que está lá embaixo. Então eu ligo aqui e o eletroímã se afasta. Se eu inverter a polaridade da bateria, você vai ver que vai acontecer o contrário. O eletroímã ele está tentando chegar perto do ímã que está lá embaixo. Então é por causa desse eletroímã que fica sendo ligado e desligado muito rapidamente que essa membrana vai conseguir tremer na frequência certa e reproduzir o som que está sendo tocado. É claro que eu estou falando desse eletroímã pra caramba e você já está curioso para saber como é que é esse ímã elétrico que está aqui dentro. Eu não vou desmontar essa caixinha de som aqui porque eu gosto bastante dela, mas aquela que eu tirei do rádio já está meio enferrujada, já está meio lascada. Vamos desmontar para ver como é que é o eletroímã. Eu vou rasgar aqui a membrana da bichinha. Vou tirar toda essa parte de fora. Esse aqui é o eletroímã, ele nada mais é do que um monte de fiozinho enrolado aqui, esses fios são encapados, depois são enrolados. Na hora que ele é ligado, ele tende a se aproximar ou se afastar do ímã que está aqui. É mais fácil de ver até por trás desse ímã que está aqui. E o eletroímã se encaixa exatamente nesse buraquinho que você está vendo aqui, nessa fenda, e ele fica ali. Entendemos como é que funciona a caixa, vamos entender como é que funciona o microfone. Eu vou abrir aqui essa tampa do microfone, deve ter um nome melhor para isso aqui. E o que tem aqui dentro é exatamente uma pequenininha caixa de som. Sim, o microfone nada mais é do que exatamente uma caixa de som.
Só que ele funciona do jeito contrário. Na caixa de som a gente coloca a energia e ela se mexe. O microfone é o contrário, a gente faz ele se mexer e aí ele gera energia. Pois é, o microfone nada mais é do que um gerador de energia. E eu tenho um experimento aqui que é quase a mesma coisa que o microfone. O experimento é esse aqui. Aqui a gente tem uma bobina, um fio enrolado, igualzinho você acabou de ver aqui dentro da caixa de som. E dentro dessa bobina vai um ímã, também igualzinho você acabou de ver lá na caixa de som. Se eu jogar o ímã aqui dentro e começar a mexer o ímã, e é isso que acontece quando a gente fala no microfone, a gente faz o microfone se mexer, a gente consegue gerar energia elétrica. Dá uma olhada nesse LED aqui. Então, quando a gente fala no microfone, a gente move as peças do microfone, que são muito parecidas com isso aqui, uma bobina com um ímã, a gente gera energia, essa energia passa por um amplificador, porque essa energia é muito pequenininha, muito fraquinha, ela não conseguiria mexer uma caixa de som que é muito maior do que o microfone, então ela é amplificada e aí ela chega até a caixa de som e faz a caixa de som se mexer. Mas tem um negócio, o microfone que a gente fez na caixa de fósforo não funciona desse jeito, ele é um pouquinho diferente. E agora que entra o tal do interruptor. Bom, eu tô deixando aqui do lado um desenho, lá em cima você tá vendo a caixinha de som, dela tá descendo os dois fios e os fios vão ligados na bateria. Se a gente ligar direto os dois fios na bateria, a gente já viu o que acontece. A gente vai deixar o eletroímã ligado e ou a caixa vai ficar estufada ou ela vai ficar encolhida o tempo inteiro. Só que não foi isso que a gente fez no nosso microfone. A gente cortou um dos fios e nesse fio a gente colocou o nosso microfone feito de caixinha de fósforos. E esse microfone funciona como se fosse um interruptor. O que é um interruptor? O interruptor interrompe o fio e a gente consegue ligar ou desligar. Então, o que esse microfonezinho aqui faz? Ele fica ligando e desligando o tempo inteiro. E como ele fica ligando e desligando o tempo inteiro conforme a gente fala, ele vai mexendo a caixa de som, ele vai fazendo o eletroímã ligar, desligar, ligar, desligar, ligar e desligar. E nisso a caixa começa a reproduzir o som que você está fazendo aqui. Última coisa, como é que esse microfone consegue se comportar como um interruptor que fica ligando e desligando toda hora? Isso acontece porque a energia que passa nele é obrigada a passar por aquele pedacinho de grafite que a gente colocou por cima. Então, conforme a gente fala, toda a caixinha treme e esse pedacinho fica dançando ali em cima e essa tremidinha do pedacinho de grafite é que faz o interruptor ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, desligar e é isso que vai fazer o eletroímã da caixa de som ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, desligar e reproduzir o som que a gente está falando. Então, se você quiser deixar o seu microfone mais sensível, você pode raspar um pouquinho mais esse grafitezinho que vai por cima, assim ele fica mais leve e ele vai tremer com mais facilidade. Lembrei que vai ter bastante gente que vai perguntar se você pode usar esse microfone de caixa de fósforos no computador ou ligar ele direto no celular. Não. Conforme você acabou de ver, ele funciona de um jeito diferente de um microfone comum, então eu não recomendo que você fique ligando nos seus aparelhos eletrônicos, você corre o risco de queimar tudo. Mais geringonças que você pode fazer em casa e entender como elas funcionam, você vê no Manual do Mundo. Pamonhas, pamonhas, Pamonha, pamonhas de Piracicaba. pamonha direto da fábrica. Pamonhas. Se você gostou desse super microfone com caixinha de fósforo, não se esqueça de dar o seu Joinha aqui embaixo do vídeo. e de favoritar o vídeo também. De colocar como favorito também. Eu vou deixar desse lado aqui um vídeo que é parecido com esse aqui, mas é muito diferente. Quer dizer, se ele é parecido, mas é muito diferente. É um microfone que você também faz em casa, mas em vez de você ouvir o som, você vai ver o som. Microfone a laser que você consegue fazer desenhos diferentes dependendo da nota que você canta nesse microfone. É muito legal esse vídeo, um muito dos vídeos legal. mais legais que a gente já fez. E deste lado eu vou deixar como ver o som em slow motion, que é outro vídeo muito legal, que a gente explica direitinho como funcionam as notas musicais. Você se lembra, Iberê? Exatamente. Do Ré, Mi. Um vídeo que você pode entender muito bem como é que funciona a ciência por trás do som.